noite. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, para o culto do Evangelho nas nossas casas. Lembramos a todos que coloquem o recipiente com água para que seja fluidificado durante a leitura do nosso estudo, durante a prece, durante todo o nosso encontro. A espiritualidade sabe exatamente daquilo que cada um de nós precisa e se agrada de nos oferecer. Para começar, vamos serenar as nossas mentes, fazendo a leitura de uma passagenzinha desse livrinho aqui, ó, Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Vou abrir ao acaso. 155. Eles precisam de sua bondade, mas aos que dizem, fazem-me de bobo, porque sou bom, ou ninguém reconhece o que eu faço. Mesmo assim, você não pode deixar de ser bom. Você é feito por Deus, à sua imagem e semelhança. Bem no seu íntimo, Deus pôs a centelha divina, a energia do amor para sempre. Distribua bondade para todas as pessoas. Sorria, expanda-se. Mostre-a em pensamentos, gestos e ações. Siga em frente, mesmo contra a opinião de alguns. Até estes precisam de você. Dar curso ao amor é uma operação de engrandecimento espiritual. Essa leitura tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Nada é por acaso. Senhor Jesus, gratidão por todas as oportunidades que nos concede ao longo das nossas existências para praticarmos a sua bondade. Inspira-nos, Senhor, para que possamos assimilar os ensinamentos desta noite e nos tornarmos um pouco melhores. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá. Eu separei para a gente estudar hoje do capítulo 26, Dai de graça o que gratuitamente recebestes. É o item 4 que nós vamos ler. Disse também Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade? Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação? Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção,
cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Bom, é um assunto um tanto polêmico até, né? Nos dias de hoje nós vemos isso acontecendo tão recorrentemente, né? No nosso planeta. Mas a nossa inspiração, o nosso modelo e guia é Jesus. É nele que nós devemos nos guiar. É por ele. E Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Pelo contrário, Jesus, se pudesse, tirava as suas próprias vestes para cobrir a quem estivesse precisando. Ele dividia o que ele tinha, ele repartia, ele só doava, ele era doação o tempo todo. Então, daí a gente resume esse ensinamento. A gente não precisa colocar opiniões pessoais, julgamentos nossos de época, do contexto atual que nós estamos vivendo. Não vamos entrar no mérito de julgar a ninguém. Vamos apenas seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a vida. É através dele que nós vamos chegar ao Pai. É através dele que nós vamos subir aos céus. E, seguindo os ensinamentos dele, seguindo o exemplo dele, nós podemos entender que tudo o que nós fizermos, inclusive a prece, inclusive rogar ao mais alto por um irmão que está doente, rogar ao mais alto por alguém que está passando por algum suplício, alguma aflição. Todos nós podemos fazer isso, sim, podemos e devemos. Mas, através da misericórdia, através da compaixão,
através do amor ao próximo, apenas, por benevolência apenas. Nem esperar retorno de consideração, não, nada. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno, sem esperar nada. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. Deus nos deu o dom da vida, Deus nos deu a capacidade de inteligência, de expansão da consciência, que seja, que nos leva a refletir um pouco, a ter condições de pensar um pouco no outro. Se nós temos isso, nós precisamos colocar isso em movimento, oferecer para o mundo, oferecer para os irmãos, de graça. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meus irmãos. Despeço-me e vamos orar para finalizar esse trabalho dessa noite, deixando essa reflexão bastante complicada, que cada um de nós possamos refletir bastante sobre isso, chegar às nossas próprias conclusões, que cada um pense e conclua da maneira que pode. Todos nós temos capacidade para isso, tá bom? Deus, Pai amoroso, justo e bom, nós, seus filhos, estamos aqui agradecidos por esse momento, agradecido por esses ensinamentos, por essa reflexão, por estarmos reunidos virtualmente, mas com os corações entrelaçados pelo amor que nos une, Senhor. Ilumina cada um de nós, para que possamos refletir, aprender, assimilar, modificar o que precisa ser modificado em cada um de nós, para que cada um de nós possamos ser um ponto de luz aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos ser melhores do que nós mesmos. Apenas isso, Senhor. Coloca em cada garrafa de água, em cada lar que ora nos ouve, o bálsamo, o lenitivo, o medicamento necessário que cada um de nós precisa neste momento, Senhor. Gratidão por mais essa oportunidade. Esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela paciência, pela benevolência de me ouvir. E que possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Abraço fraterno.